capítulo de número 10, versículo de número 32. Ficou top esse fundo, hein? Hebreus capítulo 10, versículo de número 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Versículo 36, por favor. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra lida nessa manhã. Esse texto por si só, ele já ministra profundamente a nossa fé. A tua palavra diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então abra o nosso entendimento, Senhor, para que a gente ouça com o coração, para que o nosso coração seja aberto para receber a boa semente da tua palavra, iluminada e revelada pelo teu bondoso Espírito Santo, e que possamos sair daqui mais perseverantes nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com você o tema dessa mensagem: perseverança inabalável. Decidi trazer essa mensagem e esse texto nesse domingo para os nossos corações, mediante a esse momento que estamos atravessando como crentes. Essa mensagem é para nós que estamos caminhando com Jesus e já temos essa jornada, essa trajetória de conhecer a palavra, de conhecer Jesus e de experimentar a fidelidade dele em relação às nossas vidas. Também para você que não conhece Cristo ainda, para você que está nesse processo de iniciar sobre ouvir a palavra de Deus, você que nos acompanha hoje pelas plataformas digitais e que se assentou aí onde está para ouvir essa mensagem, eu quero dizer que essa mensagem também é para o seu coração. É para que você venha a conhecer esse Jesus que morreu por todos nós na cruz do Calvário, e através da morte, ressurreição e perseverança diante dos sofrimentos daquele momento, ele superou toda vergonha, toda humilhação, toda afronta, padecendo através do que sofreu. Ele alcançou o mais alto nível e está sentado à direita do Deus Pai. Significa que eu e você, passando por todo tipo de processo em Cristo Jesus, nós vamos chegar à direita do nosso Pai e contemplar a glória do trono do nosso Deus. Quando nós vemos e olhamos a questão desse texto, o autor de Hebreus está escrevendo para o povo de Deus. Esse povo que teve experiências tremendas no processo de serem alcançados por Deus. Desde quando Deus, com mão forte, tirou esse povo do Egito, venceu o faraó, abriu o mar vermelho,
atravessou com eles 40 anos de deserto, os deu a terra por possessão e herança, todas as conquistas, todo o processo que esse povo atravessou, toda a história até Cristo Jesus. O autor de Hebreus está escrevendo nesse determinado momento para esse povo que, diante da igreja primitiva, das perseguições em Atos, a morte do primeiro mártir chamado Estevão, apedrejado por amor ao evangelho, o alcance de Paulo em Atos 9, a expansão da igreja sobre o Império Romano, a perseguição da igreja agora, tanto por Nero, Diocleciano, outros imperadores, e todos os sofrimentos que os cristãos estavam atravessando. Deus levanta agora o autor de Hebreus para falar sobre perseverança inabalável frente aos sofrimentos do momento. Assim como os nossos, todos nós atravessamos algum tipo de sofrimento nesse momento. Todos nós atravessamos algum tipo de angústia nesse momento. Uns medo, outros um excesso de preocupação. Emocionalmente, segundo as estatísticas, aumentou drasticamente o número de pessoas com problemas psicoemocionais nessa fase. A estatística diz que aqueles que vinham com tratamento estavam equilibrados a nível emocional. 60% a 70%, 68% voltaram e regrediram no processo de tratamento. E outros 70% nesse período de 5 meses precisaram procurar ajuda profissional médica para lidar com as emoções conturbadas. Depressão aumentou drasticamente. O índice de suicídio aumentou drasticamente. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão como que de um lado para o outro, permitindo com que o desespero tomasse conta do seu próprio coração nessa fase. Quantas famílias estão desesperadas? Quantas crianças? Eu tenho atendido crianças que não estão suportando mais a questão do isolamento, a falta das aulas, a rotina que mudou, a falta das idas e vindas, dos parques, dos shoppings, dos passeios, dos amigos, dos familiares, dos avós. Quantos avós que não suportam mais atravessar esse momento, porque não conseguem ter contato com seus netos, com seus bisnetos, pessoas em risco e comorbidade. Enfim, tudo isso gera muita angústia na nossa alma. Gera muita crise no nosso coração, muita crise na nossa fé, para a gente permanecer inabalável. E o capítulo 10 começa o versículo 32, como nós lemos, falando sobre um apelo da recompensa de um passado, olhar os feitos, olhar tudo que Deus já fez, a maneira como Deus nos conduziu até aqui, a maneira como Deus cuidou da gente, a maneira como Deus já ministrou os nossos corações, da onde Deus nos tirou, como Deus nos resgatou, como Ele foi cuidadoso com cada um de nós, em cada detalhe da nossa caminhada até aqui. No entanto que o versículo 32 inicia-se dizendo assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. O autor começa a dizer: vamos lembrar, vamos recordar que vocês sim estão passando lutas agora, adversidades, impossibilidades, mas olha o que vocês já atravessaram. Olha o que Deus já fez em favor de vocês, depois de vocês terem sido iluminados. Ele está falando para os cristãos, depois de vocês terem sido alcançados por Jesus, pela verdade, pela luz, por aquele que os guia e os ilumina. Uma vez iluminados pela verdade, pela palavra, sustentastes grandes lutas e sofrimentos na trajetória e na caminhada que vocês chegaram até aqui. Ele vai dizer: ora, vocês foram expostos como em espetáculo, como também em vergonha. Lembra o que os imperadores fizeram com os crentes? Colocavam nas arenas e colocavam para poder, brigar com os animais, para poder enfrentar grandes animais. Eles se tornavam espetáculos públicos para os gregos e romanos naquele momento. Ora, tribulação, ora, tornando-vos
coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria que levaram os vossos bens, saquearam tudo que vocês tinham. Vocês foram iluminados, e vocês já tinham desfrutado de tantas alegrias no meio de dor, de percas, de sofrimento. Isso não paralisou vocês, isso não destruiu a fé de vocês. Vocês atravessaram coisas piores, vocês já suportaram coisas mais intensas no caminho, mas o contentamento, a fé, o ânimo, a coragem, a perseverança de vocês estava num outro nível, e vocês passaram todas aquelas provas e chegaram até aqui. Quantas provas nós passamos para chegar até aqui? Quantos foram as percas? Quantos foram os opróbrios, as perseguições, os sofrimentos? Quantos de nós teve que renunciar a tantas coisas nessa trajetória? E agora eles estão precisando de uma palavra de exortação, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de ânimo, porque muitos estavam morrendo na fé. Muitos não suportavam a perseguição do momento. Você sabe que perseguição, ela faz com que aqueles que estão convictos cresçam. Ela faz com que aqueles que estão cheios de fé aumente ainda mais a sua fé, porque fé é como um músculo, vai sendo exercitado nas provas do dia a dia. A perseguição faz com que a igreja que tem fundamentos, que está enraizada na palavra, que é cristocêntrica e bíblica, com que ela permaneça, com que ela cresça, com que ela desenvolva em Cristo Jesus. Mas a perseguição também mata a fé dos que já estavam fracos na fé. Ela desestabiliza ainda mais aqueles que estavam desestabilizados. Ela tira do processo da caminhada aqueles que estavam à margem, na superfície do Evangelho de Jesus Cristo. A perseguição faz com que a gente vá perdendo a vontade de servir a Deus. Quando a perseguição é prolongada, quando o problema é estendido, quando a gente não vê uma solução imediata, rápida, até porque a gente vive na crise do imediatismo, de precisar de respostas imediatas, isso vai tirando muito a nossa convicção de continuar amando, servindo e caminhando com Jesus. É aqui que eu quero entrar com a mensagem. Quantos de nós não estamos assim? Um desafio para retomar, um desafio para congregar, uma luta para ouvir mais uma mensagem. A mente não concentra, o coração não recebe. Parece que o teto está de bronze. Parece que as orações não passam do teto do nosso quarto, da nossa sala. Parece que eu leio a Bíblia, mas parece que ela não me lê mais. Eu não sinto mais o impacto que eu sentia. Eu já não tenho mais o mesmo vigor na minha oração, na minha leitura bíblica, nos meus ouvidos espirituais atentos aos princípios de Deus. Eu já vou fraquejando no processo. Eu já vou meio que relaxando, entrando no lapso da minha vida espiritual, e já tanto faz, tanto fez. O pecado já não me assusta mais como assustava antes. Eu já não fujo mais da tentação como fugia antes. Alguns acabam ficando confusos. Muitos estão confusos nesse momento que nós estamos atravessando, questionando onde Deus está. Principalmente aqueles que perderam entes queridos. Principalmente aqueles que estão lidando com os lutos, com percas de pessoas próximas, atravessando percas de empresas que faliram, trabalho que você perdeu, poder econômico. Quantos nesse momento ficam confusos, questionando o caráter de Deus, a fidelidade de Deus, as promessas de Deus? Mas Deus tinha tantas promessas para mim, eu tinha tantas palavras de Deus no meu coração, eu tinha tanta convicção, e parece que agora o questionamento tomou conta do meu coração, e eu começo a questionar o caráter de Deus e a fidelidade dele, perguntando aonde Deus está nesse negócio. Assim como Abacuque atravessou as suas crises,
como Jeremias atravessou suas crises em Jeremias 12, versículo 5. Assim como Pedro atravessou a sua maior crise de negação naquele momento em que ele não conseguiu lidar com aquele barulho todo dentro dele, aquela inconstância no processo. E quantos têm caminhado dessa forma? Quantos nesse processo têm permitido os acontecimentos do momento determinar os seus sentimentos e emoções? Quantos de nós nesse momento temos encarado as situações do momento no modo sentimental ou no modo emocional? Colocamos os nossos sentimentos e emoções nos acontecimentos. E o mais importante nesse período não é nos movermos com os nossos sentimentos e emoções frente aos acontecimentos, mas a maneira como nós o encaramos com Deus. A maneira como nós processamos Deus, seu caráter, sua bondade, sua fidelidade, suas promessas, a sua aliança conosco. O mesmo autor de Hebreus, no capítulo 2, do versículo 1, ele diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É necessário, o que importa agora, diz o mesmo autor de Hebreus, é que nos apeguemos com mais firmeza, é nos tornarmos mais firmes às verdades em que eu já ouvi, em que eu estou ouvindo, para que delas jamais nos desviemos. Por isso que nós não nos movemos frente aos acontecimentos dando respostas emocionais, dando respostas sentimentais. O tipo de resposta que nós damos agora é mediante aquilo que ouvimos em Deus através da sua palavra. É mediante os princípios, as verdades que nos movem. O mesmo autor diz assim no versículo 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque nela temos grande galardão. Ou seja, se eu me apegar com firmeza, com confiança, me agarrar nessas promessas de Deus, o texto diz para nós que nós vamos desfrutar de um grande galardão de bênçãos e de vitórias na presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso que em relação à palavra perseverança, a primeira verdade que eu quero elucidar aqui é que me mantém a minha fé mais ativa em Cristo Jesus. A capacidade de eu perseverar, a capacidade de eu confiar, de eu permanecer, faz com que a minha fé seja mais ativa na palavra, mais ativa em Cristo, na obra redentora de Cristo Jesus. E eu não me movo agora só pelas notícias, eu não me movo pelos falatórios, eu não me movo pela ciência, eu não me movo pelos acontecimentos, eu me movo agora pelo que diz a palavra, eu me movo agora pelo que diz as promessas de Deus para nós. E assim eu persevero firme, sabe até quando? Até a vinda ou a volta de Jesus Cristo de Nazaré. O nosso alvo é permanecer firmes, inabaláveis e confiantes até Jesus voltar para nos buscar. É aqui que Deus está tirando uma igreja dentro da igreja. É aqui que Deus está trazendo uma reforma. Olha, você que acompanha o cenário da Gospelândia desse Brasil, que tinha virado um palco de show para grandes artistas, cantores e pregadores itinerantes e tudo com terraça, sem pedigree nenhum. Pessoas que em nome de Deus, em nome do Evangelho, têm escandalizado, principalmente essa semana no Brasil. É uma semana de luto, de choro, de pranto, de desespero. Nós crentes deveríamos estar todos envergonhados e muito. Veja só, uma pessoa, um ministério, 2, 5 não define Deus. O mundo fica aí criticando: ah, mas é fulano, é ciclano, é crente, é evangélico. Deixa eu dizer uma coisa para o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ei, se Deus fosse esconder tudo ou todos os erros dos crentes,
ele não teria escrito a Bíblia para mim e para você. Está cheio de erro aqui, ó. Davi adúltero, Moisés assassino, Jeremias chorão, só chorava, desanimado. Está aqui, ó. Deus não tem problema nenhum, ele não precisa de advogado nenhum. É nós que precisamos de um posicionamento frente às situações, de aprendizado com o erro dos outros. Muitos deles, você pode estudar a história de cada um que trouxe escândalo essa semana em nome de Jesus. Todos eles começaram bem a carreira, irmãos. Todos eles começaram com uma motivação boa, alinhados com a obra, com desejo de servir e amar a Deus. Mas em algum momento da vida se perderam no processo. Em algum momento da vida abandonaram a confiança em Cristo e começaram a confiar no braço, no dinheiro, no ministério, no sucesso, nas likes, nos compartilhamentos, nos números, nas estatísticas, e tiraram Deus de cena, e o sucesso se tornou uma tragédia da queda deles, da destruição deles. Quando nós vamos perdendo o nosso foco e abandonando a confiança de saber que nós estamos aqui, mortos pelos nossos delitos e pecados, ressuscitados em Cristo, e a nossa missão é permanecer inabalável, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos e aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o nosso movimento, o nosso mover, a maneira como nós nos movemos, não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. O mesmo autor vai dizer isso, versículo 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria os espólios dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Sabe o que o autor está dizendo? Não tem problema que nós sofremos danos na pandemia. Não tem problema que nós sofremos percas, espólios. Não tem problema que fomos lesados. Não tem problema que aconteceu isso ou aquilo. Ei, nós temos bens superiores e duráveis. São bens eternos na eternidade. São os galardões diante de Deus. É aquilo que nós estamos construindo com fé, obediência, confiança, convicção, perseverança na presença dEle, de permanecer firme, inabalável e perseverante, porque tudo que nós precisamos é durável, é eterno, está diante do Deus Todo-Poderoso. Esse é o maior prêmio. É por isso que nós não desesperamos, porque nós sabemos que o nosso maior prêmio já está reservado nos céus. O nosso maior tesouro está diante do Deus Todo-Poderoso, reservado para o dia da nossa chegada lá. E quando a gente chegar, Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: ei, foste fiel no pouco, perdeu, sofreu dano, sofreu pandemia, o teu time não ganhou o mundial enquanto você ficou lá. Tudo isso aconteceu. Você sabe de que time eu estou falando, né? Seja bem-vindo, fosse fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Entra no teu gozo eterno. Venha desfrutar do seu tesouro que você não acumulou na terra, mas acumulou diante do meu altar, do meu trono de glória. Com choro, com pranto, com lágrimas, com dor, com sofrimento, com tribulação, com perseguição, com acusação. Tudo isso lhe aconteceu, mas você permaneceu inabalável. Permaneceu inabalável. E dentro dessa verdade a gente tem que entender o quê? Primeiro, que a vida cristã é uma corrida, é uma maratona. O autor de Hebreus, ele vai ter em mente esse retrato. No capítulo 12 ele vai dizer isso, que nós estamos numa grande corrida, rodeados por uma tamanha nuvem de testemunho. E essa corrida é uma corrida com perseverança. É uma corrida que nós precisamos diante de uma competição. E a ideia é essa, dentro de um estádio grego, a ideia de uma competição esportiva como uma maratona muito longa. Eu vou precisar me preparar. Eu vou precisar de disciplina, de treino. Eu vou ter que nessa corrida ter ritmos, ora mais acelerado, ora eu vou ter que diminuir o ritmo. Vou ter que lidar com os momentos íngremes. Vou ter que lidar com os momentos de vales. Eu vou ter que lidar com uma superfície toda comprometida.
são os altos e baixos da vida. São os momentos em que sai do controle natural, nunca do controle do Deus Todo-Poderoso, mas nós vamos precisar nos adequar a esse momento para manter a nossa vida estável e perseverante no Senhor. É aqui que nessa caminhada, Ele está dizendo para cada um de nós a necessidade de perseverança. É aqui que ele diz assim no versículo 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Confiança e perseverança. Quando eu mantenho esse ritmo de confiar em Deus, no seu caráter, de me apoiar nos atributos do caráter de Deus, de descansar na verdade de Deus, nas promessas que Ele fez a cada um de nós. E aí eu coloco a necessidade de perseverar nessa confiança. O texto diz que você vai cumprindo a vontade de Deus, e diante dessa vontade de Deus que você vai cumprindo, você vai alcançar a promessa dEle. Vai ser concluído. Então essa corrida, o que nós mais precisamos é perseverar. Essa palavra perseverar, aqui no grego, elas podem ser traduzidas assim, ó, uma paciência que resiste. E haja paciência para a gente resistir esse tempo. Outra definição, firmeza e persistência. É alguém que não esmorece. É alguém que é convicto, que é firme no seu posicionamento, que não cochia, não oscila em dois pensamentos, não tem ânimo doble. É aquele que não duvida como a onda do mar, como diz Tiago, que é levado e agitado pelo momento. Não, a pessoa é firme, ela é constante. Outra definição de perseverança é a ideia de uma pessoa que tem a capacidade de suportar, persistir inúmeras dificuldades em diferentes circunstâncias da vida e não se entregar ao desânimo. É quando eu atravesso 150 dias como esse, e ainda que me abala exteriormente por tudo que está acontecendo, mas interiormente eu estou sendo renovado dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação nem se compara ao peso eterno de glória que Deus tem separado e reservado para nós. É leve e momentânea a tribulação. Eu não permito o abatimento me desanimar. Eu fico até abatido, tem dias. Eu fico até perplexo. Eu lido com as perseguições. Eu lido com os apertões que a vida me dá. Mas destruído, desanimado, jamais. Porque Deus cuida de cada momento da nossa história. Nós vamos prosseguir por isso. Nós não podemos nos abater ao ponto de permitir o desânimo anular nossa fé. Por isso a perseverança e a confiança. A outra definição de perseverar é uma constante determinação de seguir em frente. Eu não vou diminuir o ritmo, eu não vou desistir, eu não vou jogar a toalha. Pelo contrário, eu vou diante da tentação, diante da situação que eu estou atravessando. Eu não vou desistir. São aqueles indesistíveis. Eu não tenho tempo, mas depois você pode olhar a galeria da fé do autor de Hebreus, do capítulo 11, e você vai ver que muitos morreram, enfrentaram fogo, enfrentaram leões, enfrentaram ursos, enfrentaram grandes perseguições com a própria vida, não vendo o galardão e a promessa aqui. Cumpriram um propósito. A Bíblia diz assim, ó, o mundo não era digno desses. Eles eram tão firmes, tão constantes, eles eram tão fiéis, eles eram tão determinados. A carreira, a corrida da fé cristã, que podia acontecer o que fosse no caminho, eles iam viver e iam morrer por aquela causa. Eles iriam se entregar totalmente. O interessante, quando a gente pensa nesse termo, ter paciência no meio da perseverança, esse termo paciência, não é que eu aceito as coisas com passividade.
cruza o braço e fala: vida, céu, não tem jeito, o que estão fazendo de mim? Olha só, cansado, cabisbaixo pelo problema. É quando eu olho para a situação e eu reajo, me levanto, não na minha força, nem no meu poder, nem na minha capacidade, mas na graça do Senhor Jesus Cristo. É quando, andando eu em meio à tribulação, Deus refaz a minha vida. É quando eu não me mostro fraco diante das situações. É quando eu persevero. A ideia, paciência, é a ideia de que domina as coisas, ou seja, os obstáculos não me intimidam. Eu mantenho a mesma cautela. Eu não fico intimidado. A demora faz com que eu tire o foco do problema e coloque o foco em Deus, porque a paciência é para eu lidar com esse momento. A paciência faz com que o desânimo não lhe tire a perseverança ou a esperança. Porque se o desânimo que provém dentro e a oposição fora começar a controlar a tua vida, vai te fazer desistir. E eu concluo dizendo para você que desse modo, a palavra perseverança é persistência. É a capacidade de eu persistir sem esmorecer. E olha só, isso não depende do que está acontecendo aí fora. Até porque isso é cultivado dentro de você. Todas as respostas que você precisa para lidar com esse momento estão em Cristo Jesus, através do Espírito Santo dentro de mim, de você. É essa convicção que brota de dentro para fora. O que vai definir como você vai lidar com os acontecimentos do momento é a sua vida interior com Deus. É as convicções que nutrem a sua vida. É as convicções que sustentam o seu coração. Diante disso, primeiro, tenha atitudes corretas. Haja de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 9, 24: vocês não sabem que dentro de todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Essa corrida, eu preciso vencer. Só que para que eu possa vencer, eu tenho que ter atitudes e comportamentos corretos em Cristo Jesus. Eu preciso avançar. Até porque para ser um grande atleta da fé, eu preciso ter atitudes positivas, treinamentos, submeter a processos. Eu preciso não ter uma atitude derrotada. Eu já entro nessa pista para correr como um derrotado, um fracassado, um desanimado. Pelo contrário, ainda que eu olhe todos os meus opositores e oponentes e a luta vai ser ferrenha, mas eu já entro lá e digo: eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Eu vou avançar, eu vou erguer a cabeça, eu vou persistir, eu vou perseverar. O que há de vir virá, não tardará, não falhará. O justo viverá pela fé. Eu vou me apoiar nessa fé, eu não vou retroceder, eu vou avançar, porque Deus tem o melhor aí na frente para cada um de nós. Eu já entro como esse vencedor, que mesmo que pareça impossível, mas eu creio que eu vou vencer em Cristo Jesus. Mesmo que eu tenha todos os nãos, as portas estão todas fechadas, as situações são todas contrárias, mas em Cristo Jesus eu tenho um sim e eu tenho um amém em todas quantas forem as promessas de Deus para cada um de nós. Se eu já tenho um sim e um amém, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o treinamento rigoroso, eu vou para a dedicação, eu vou para o empenho, eu vou para ser vitorioso, e eu vou submeter aos processos. Irmãos, Deus está nos treinando nesse período. Ei, o que Deus está permitindo nesses 150 dias é um treino rigoroso de amor, fé, esperança, perseverança e convicção. Se a gente passar por esse treino, conquistas maiores chegarão para todos nós em nome de Jesus. Até porque o texto termina dizendo assim, olha no versículo de número 38: todavia o meu justo vive pela fé, e se retroceder, não se compraz a minha alma, não tenho alegria na minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Ei, sabe quem nós somos? Nós somos os da fé. Nós somos os que perseveram em fé. Nós vamos enfrentar leões, ursos, duração de problema, governo, confusão, mídia. Nós vamos enfrentar tudo que você imagina. Persevera até o fim.
Eu concluo dizendo para você que está em Mateus capítulo 10. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da justiça. Aquele que perseverar até o fim. Eu queria ter mais um tempo para terminar essa mensagem, mas eu quero que o Espírito Santo de Deus termine por nós, para que nessa manhã a gente saia cheio de perseverança. Se você entrou aqui desanimado, derrotado, fracassado, que Deus possa te reanimar, te exortar a você voltar a persistir e perseverar. Você que está nos acompanhando, que já entregou os pontos, que acha que não tem mais jeito, ei, Cristo Jesus está conosco. Se a tua alma retroceder, Ele não tem prazer. Por isso você não é daqueles que retrocedem para a destruição. Você avança para a salvação. Nós somos os da fé em Cristo Jesus. Se colocar em pé, nós vamos orar. Pode vir aqui o louvor, porque eu vou orar e depois vocês vão terminar. Eu dispenso o pessoal e a gente termina com um cântico. Pode vir. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor nessa manhã. O Senhor conhece, Deus, o coração de cada um de nós que estamos aqui, também atrás desta tela. Uma vez nós já fomos iluminados pela palavra, fomos iluminados pela verdade, recebemos Cristo Jesus no nosso coração. Mas lidar com o que nós estamos lidando agora, que foge do nosso controle, é tão problemático para nós. Faz a gente se sentir impotente, inoperante. O desânimo toma conta do nosso coração muitas vezes. Não é fácil levantar pela manhã, Deus, e olhar o cenário e ver que algumas coisas nunca mudam. Não é fácil ter que lidar com as mesmas notícias todos os dias. Não é fácil ouvir as más notícias todos os dias. E os que perderam entes queridos, amigos de perto, os que estão lidando com luto nesse momento, os que estão atordoados, atormentados, desesperados, cheios de medo, emocionalmente comprometidos. Pai, nessa manhã nós precisamos tanto que essa palavra se torne verdade para o nosso coração. Precisamos tanto de sair daqui reanimados, Deus. Espírito de Deus, eu quero pedir que o Senhor venha ao encontro de cada coração nessa manhã e com o dunamis da Tua palavra o Senhor possa trazer uma explosão de fé, de convicção, de ânimo novo, de encorajamento dentro de cada coração, Deus. Levante o abatido, fortaleça o cansado e o desanimado, os joelhos trôpegos e as pernas vacilantes, as mãos trêmulas. Eu quero pedir, meu Pai, que venha a força e a graça do Senhor pelo Espírito Santo e renove, e reforce, e reanime, e vivifique a consistência, a persistência, a perseverança em cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós não somos daqueles que retrocedem para a destruição, nós somos daqueles que avançam, nós somos os da fé, e nós queremos pedir que o Senhor aumente a nossa fé nessa manhã. Estamos numa corrida, queremos o treino certo, submeter aos processos, sermos disciplinados em Ti, nós queremos avançar, porque o justo viverá dessa fé. Pai, que nessa manhã, em nome de Jesus, cada um de nós possamos sair daqui com uma certeza que precisamos continuar perseverando em fé, porque quando perseveramos alcançamos as promessas. Pai, no nome de Jesus, os que ficaram no meio do caminho, os que caíram no processo, os que escorregaram na caminhada, os que estão desanimados, com dificuldades para retomar o caminho, eu quero pedir que a Tua boa mão poderosa se estenda sobre esses nessa manhã. Levante-os, reanime-os, fortaleça-os, sabendo que o nosso galardão, Deus, está em coisas vindouras, em coisas celestiais e eternas. Nos ajude a tirar os olhos do que é transitório, nos ajude a tirar os olhos dos acontecimentos, o coração e os sentimentos dos acontecimentos, e que possamos começar a dar respostas por convicção de fé do nosso coração.
Nós não queremos dar respostas emocionais, sentimentais. Nós queremos dar respostas de fé do nosso coração. Nos ajude a permanecer, nos ajude a prosseguir, nos ajude a continuar. E que Deus possa fortalecer a cada vida, a cada casa e a cada família em Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus para encerrar, vamos. Pai, muito obrigado por essa manhã. Que a graça e a paz do nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, sua casa e toda a sua família e todo o povo de Deus diz. Nós vamos ministrar esse cântico, você fique à vontade. Nós encerramos o culto nesse momento. Você pode tanto ir para sua casa ou quiser ouvir o cântico, estar conosco.